Muito bem, pessoal, nós vamos dar continuidade hoje ao estudo do Evangelho de Lucas, né, na visão espírita, procurando fazer uma releitura dos ensinos de Jesus à luz do Espiritismo, né, à luz do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, Joana de Ângeles, André Luiz, Allan Kardec, né? Todos os livros que a gente tem dentro da doutrina espírita, né? O Espiritismo tem o que dizer também a respeito do Novo Testamento, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é extraído em parte do Novo Testamento, as citações que Allan Kardec pensou do Novo Testamento e acrescentou as mensagens que os Espíritos trouxeram a respeito dessas mesmas passagens, né? E também o próprio Allan Kardec fez considerações a respeito dessas mesmas passagens, né? Então aqui a gente só está pegando diretamente da fonte, né? Embora fazendo as relações com Allan Kardec, fazendo as relações. Eu tenho usado a Bíblia de Jerusalém, que é um livro bastante interessante, né? Enquanto as Bíblias que estão por aí é um livro interessante, né? Bastante profundo, dá para fazer muitas relações entre o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Então é bem interessante para estudo, né? O próprio Hermínio Miranda ele gostava de usar a Bíblia de Jerusalém, é uma tradução interessante. E a gente tem usado também nas nossas considerações, o Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, né? Ele é espírita, embora isso aqui não seja uma Bíblia espírita, tá? Porque não existe uma Bíblia espírita, e ele fala, nem foi a intenção, né, fazer algo parcial, mas algo neutro, né? Um estudo neutro a respeito do Novo Testamento, né? Um estudo técnico, sem paixões, sem preferências, né? Mas um estudo realmente técnico, né? Então a gente tem usado esse material para fazer essa análise, tá? E nós estamos aqui no ponto, pessoal, nós estamos falando ainda sobre a pregação de João Batista, que era primo de Jesus, né? Filho de Isabel, que era prima de Jesus, de Maria, né? E João Batista estava no deserto, né? Deixa eu pegar aqui. Então, João Batista estava pregando ali perto do Rio Jordão e batizando, né, para o arrependimento. Então, o tema central ali do João Batista era o arrependimento. Então, ele procurava iniciar as pessoas numa autorreflexão, numa mudança interior para o arrependimento. Tema importantíssimo para nós, né? Porque se nós não nos arrependermos daquilo que estamos fazendo errado, que estamos equivocados, nós não podemos alterar o nosso rumo. Só a partir do arrependimento é que nós alteramos o rumo. Lembrando mais uma vez que arrependimento e culpa são coisas diferentes, né? Se vocês se lembrarem, a gente fez essa reflexão. Arrepender-se é constatar o erro. Culpar-se é ficar se machucando por ter errado, é ficar se afligindo, né, por ter errado, é fixar-se no erro. Arrependimento, então, e culpa são diferentes, né? Como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo, quando ele falava com tanta autoridade, ele falava com tanta paixão, com tanto amor, né, que as pessoas começaram a questionar se ele não seria o Cristo, né, o enviado de Deus, o Salvador, aquele que viria libertar o povo hebreu da servidão, né? João tomou a palavra e disse a todos, eu vos batizo com água, que já era uma evolução, né? Porque eles tinham um rito de passagem que era a circuncisão, né? Que as criancinhas, Jesus inclusive foi circuncidado, o próprio João foi circuncidado, né? Era um ritual, né, uma operação difumosa, vamos dizer assim, né? Que era o rito de passagem deles, né? Um rito de purificação. Tá? Mas João Batista,
ele começou a usar o batismo na água, o que já era uma evolução, para marcar a renovação da atitude das pessoas, né? Não mais a purificação, né, sangrenta da circuncisão, mas agora a purificação realmente da autorreflexão, né, do encontro consigo mesmo, né? Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então, ele vos batizará com o Espírito Santo, né? O Emmanuel fala que o Espírito Santo é a legião de espíritos evoluídos do planeta. Ele fala isso no livro Paulo Estevão. Numa nota de rodapé, lá vocês vão encontrar, né, a nota do autor. O Espírito Santo é a legião de espíritos evoluídos do planeta, né? E vos batizar com fogo. Tem traduções que falam com fogo do Espírito, né? Vos batizará com fogo do Espírito. A mudança espiritual. O próprio Jesus, eu já disse para vocês que ele, num certo momento, ele fala assim: eu serei batizado com o batismo e tenho pressa que esse batismo se cumpra. Qual que era o batismo que ele ia passar? O batismo da crucificação. Então o fogo que ele fala aqui é o fogo da provação, é o fogo do testemunho. Todos nós somos batizados com fogo também das provações, né? Todos nós no cadinho das experiências materiais que nós estamos, o cadinho é aquele recipiente onde a gente coloca para refundir os metais. Com fogo, né, com o calor do fogo, onde a gente derrete os metais, é o cadinho. O cadinho da família, o cadinho do corpo, da vida material, aqui a gente vai refundindo um fogo, né, do testemunho, das provações. E Jesus, até ele, falou que ia passar por um batismo, né, que era a provação máxima dele nessa encarnação, que era o seu testemunho da crucificação, né? Então João Batista já estava deixando claro que ele não era o Cristo. Vinha um outro depois dele, que ele não seria digno de desatar as sandálias. Num outro momento, João Batista fala: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Porque os discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus. Aqueles que estavam admirados com o discurso de João passaram a seguir Jesus, né? Aí ele continua dizendo: a pá está em sua mão, limpará a sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. Quer dizer, o que Jesus faria, né? Essa renovação, essa limpeza. E aqui não está fazendo referência ao fogo do inferno, o fogo inextinguível, né? Que vai separar o joio do trigo e vai lançar o joio no fogo do inferno para ficar queimando a vida inteira. Não. Muitos acreditam no fogo do inferno eterno. O Espiritismo não acredita nisso. Porque a gente acredita que todos serão salvos, todos se renovarão. O maior criminoso da história, a alma mais perversa, num certo momento, ela vai passar também por provações, vai passar por esse fogo, né, que vai purificá-la, que vai sensibilizá-la. Assim, todos nós. Nós já fomos muito piores do que nós somos hoje. Acredite ou não? Nós já fomos muito piores, né? Nas encarnações passadas, pessoal, nós fomos muito piores. Como é que é a nossa versão 1500? Né? Pensou? Ano de 1500, onde é que a gente estava? Como é que a gente seria em 1500? Nossa versão 1000, 1.0. Como seria a nossa versão 1000? Imagina, faz um esforço de imaginar, só que não imagina muito, não começa a regredir aí. A versão 500, versão 0. Na época de Jesus, onde é que a gente estava na época de Jesus? Né? Já pensou? É bom a gente não ir muito para trás, não, daqui a pouco a gente está lá nas cavernas, né? E estivemos, né? Estivemos. A humanidade vem gradativamente evoluindo.
Todos nós viemos, não tem jeito, não é? Da gente atingir a complexidade física, psicológica que nós temos hoje, sem termos passado por um processo gradativo de evolução. Isso é imprescindível, né? E com muitas outras exortações, continuava a anunciar ao povo a boa nova. Ele estava anunciando, ele falava que ele vinha endireitar as veredas, preparar o caminho para aquele que viria depois dele, né? E eles já tinham combinado isso. Humberto de Campos fala que, no livro A Boa Nova, que quando, por vezes, Maria ia visitar Isabel, e as crianças se aproximavam. Jesus e João Batista eram primos. Então eles conversavam. E Humberto de Campos, o irmão X, ele fala que num certo momento é como se Isabel morava numa região mais alta, né? Então é como se Jesus estivesse conversando com João Batista, com João, né? Apontando para ele como se estivesse dando as ordens para ele, combinando com ele o que ele iria fazer. Na planície lá embaixo, né? Olhando o horizonte, assim, é bem bonito lá o livro Boa Nova, né? Então depois vocês dão uma olhadinha lá. Então eles eram espíritos altamente sintonizados, né? Agora a prisão de João Batista. O tetrarca Herodes, admoestado por causa de Herodíades, mulher de seu irmão, e por causa de todas as más ações que havia cometido, acrescentou a tudo ainda isto, pôs João na prisão. Então o tetrarca, né, o governador ali da Palestina, Herodes, ele, na Judeia, né, ele estava ficando, vamos usar no linguajar mais atualizado, ele estava ficando com a esposa do irmão dele. Uma história confusa, né? Mas ele estava ficando com a mulher do irmão dele, a Herodíades. E o João Batista estava chamando atenção para a situação irregular que estava existindo. Estava chamando atenção para a situação irregular. E o Herodes estava ficando contrariado com a admoestação do João. E a pedido da própria Herodíades, que era a mulher com quem ele estava ficando, Herodes então prendeu o João. Tá? Aí esse trecho é só isso mesmo. Depois a gente vai ver o que aconteceu com João. A gente está seguindo exatamente ali o trecho a sequência da Bíblia. Tá? Aí o batismo de Jesus. É interessante que no Novo Testamento aqui do Haroldo Dutra Dias, a gente não vê a referência ao batismo de Jesus no Evangelho de Lucas. Tá? Não sei exatamente por quê, mas pode ser que ele não tenha encontrado, de fato, o texto nos originais que ele fez a tradução. Tá? Muitos pontos da Bíblia são questionados. Dizem que muitos foram acrescentados, outros até retirados, alterados no seu conteúdo. Não é? Então, fica para a gente pesquisar, mas esse trecho no Evangelho do Haroldo Dutra não tem referência. Tá? Mas vamos lá. Vamos analisar aqui, né, o que nós temos em mão. A gente está usando a Bíblia de Jerusalém. Né? Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração. Então, conforme diz o texto, Jesus teria sido batizado por João. A gente sabe, né, aquele momento que João mergulha Jesus nas águas do Rio Jordão, como outros também estavam fazendo. Né? Deu-se uma importância muito grande ao batismo. Até hoje as pessoas são batizadas. Eu não fui batizado, tá? Nem eu, nem meus irmãos. Né? Conheço várias outras pessoas que não foram batizadas. Tá? Se eu depender disso para ir para o céu, eu estou frito. Como... Mas como a gente acredita que não, né? A diplomacia vai correr por outros modos, né?
A gente acredita que é muito mais o sentimento que a gente traz, que é muito mais, né, a compreensão, o amor que a gente desenvolva que vai nos dar a credencial para ir para um lugar bom. E não o fato da gente ser batizado com água. Não é? Até hoje o batismo, vamos fazer um parênteses aqui, até hoje o batismo tem o sentido de tirar o pecado original. Teologicamente, teria esse sentido. Qual é o pecado original? O pecado do Adão e da Eva. Tá? Que eles teriam cometido um pecado. Na Idade Média, se associou esse pecado do Adão e da Eva com o sexo. Porque na Idade Média tudo era pecado, inclusive sexo, prazer, Deus me livre, matéria, dinheiro. Então, se você buscava o espírito, se você buscava o céu, você tinha que desprezar a terra, você tinha que desprezar o corpo. Muitas pessoas tinham um ato sexual que era normal, que era comum, pessoas como nós, né, no passado, e nessa época depois se flagelavam. Colocavam silícios na perna, em várias partes do corpo, para sofrendo tirar aquele erro, aquele pecado que havia cometido. Tamanho o equívoco que se criou em torno do sexo, em torno do pecado, em torno do próprio Adão e da Eva. Indo um pouquinho mais para trás, então, falando do Adão e da Eva, fica claro, se a gente for no texto original, a gente vai ver o quê? Que a Eva ofereceu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto é assim que fala. A Eva ela ofereceu ao homem, ao Adão, o fruto da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal. Não tinha nada a ver com sexo. É interessante a gente analisar também por que a Eva ofereceu para o Adão. Olha que interessante, o elemento feminino, arquetípico feminino, que faz essa busca interior. Você vê que tem muito mais mulher do que homem aqui, se bem que os homens estão bem representados também, né? Mas, normalmente, a gente sempre vê mais mulheres buscando o interior, o profundo, a intuição, o autoconhecimento do que os homens. Historicamente tem sido assim. A mulher, o elemento feminino é mais para dentro, né? Sensibilidade, doçura, ternura. O homem é mais para fora, as coisas práticas, a força, a dominação. Né? Então, é interessante, né? A gente analisar o simbolismo que Moisés trouxe, quando ele fala na Gênesis, né? O simbolismo que existe. Então não tinha nada a ver com sexo. Né? Olha que interessante, o Adão provou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, a tomada de consciência, o surgimento da razão. Porque quando que a gente adquire o conhecimento do bem e do mal? É quando a gente está despertando a consciência. Então o conhecimento, a evolução faz com que a gente desperte a consciência. E olha que interessante, e os seus olhos brilharam, e os seus olhos se abriram e brilharam. Você vê até o simbolismo do ver, seus olhos se iluminaram. Por quê? Porque quando a gente não entende as leis da vida, a gente não entende as razões das coisas, é como se a gente estivesse no escuro. Os nossos olhos não enxergam a beleza das coisas, a verdade, não é? O nosso ver é muito limitado. E quando a gente prova o conhecimento, começa a mudar o nosso enxergar. E a gente vê a vida mais clara. Né? Tudo se acende para nós. Né? E ele percebeu que estava nu. Seus olhos se abriram e se iluminaram, e ele percebeu que estava nu. Olha de novo a tomada de consciência, ele se vendo desnudo. Até o Joana de Anjos fala, é preciso que nós nos postemos diante do espelho desnudos, né?
que nós nos desnudemos perante nós mesmos, para que nós possamos adentrar as camadas mais profundas do nosso ser, para identificar as nossas necessidades, as nossas fragilidades, potencialidades. Vocês compreendem? Então, olha o simbolismo que tem por detrás do Adão e da Eva. Só que misturado com a questão sexual, né? Só mais uma coisinha, né? Vocês poderiam lembrar. E eles foram expulsos do paraíso. Alexandre, mas peraí, se ele provou da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é uma coisa boa? Por que eles foram expulsos, então, do paraíso? Né? A gente precisa entender o que é esse paraíso, para entender por que eles foram expulsos. Não é gostoso quando a gente está no jardim da infância, quando a gente está no pré, não é? Não é um paraíso? A gente não tem preocupação, não tem que pagar a conta de nada, não tem que se preocupar com a família, não é? É um paraíso, não é? É desse paraíso que eles foram expulsos. Porque a criança, ela passa por essa fase descontraída, irresponsável, tá? Mas aí ela começa a entender a realidade, não é? À medida que ela vai crescendo, ela vai tomando consciência, vai desenvolvendo a razão e ela vai entrando em contato com a vida de fora, com a realidade do mundo de fora. Aí vocês não ficam assim, como era bom quando era pequeno. Não é? Aí vocês ficam saudosos, quando era criancinha, minha mãe me segurava no colo, brincava com meu avô, fazia isso, fazia aquilo, nadava no rio, não sei o quê. Não é? Então, é desse paraíso aí que a gente saiu. Né? É o jardim da infância. Né? Então, voltando aqui, por isso que se deu tanta importância ao batismo. Jesus mesmo não batizou. Não é? Ele teria apoiado a iniciativa de João, que já era uma evolução, mas ele mesmo não teria batizado ninguém. Né? Jesus, né? Então, quando ele estava sendo batizado, ele estava em oração e o céu se abriu. E o Espírito Santo, vamos lembrar que o Espírito Santo é a coletividade de espíritos evoluídos do planeta, responsáveis pela evolução no planeta, desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. Nós não sabemos o que aconteceu de fato, mas deve ter acontecido algum fenômeno diferente. Deve ter acontecido algum fenômeno diferente lá. Climático, espiritual, deve ter acontecido alguma coisa diferente. Jesus tinha poder para isso? Tinha. Os espíritos que o assessoram e assessoravam, tinha poder para isso? Tinha. A gente vê no Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona, né? Os espíritos participam dos fenômenos da natureza? E os espíritos responderam, sim. E em grandes massas, eles o produzem. Se a gente pudesse ver, nós veríamos grandes multidões de espíritos trabalhando nos fenômenos da natureza. Nas tempestades, nos raios. É que a gente não costuma ver essas coisas, né? A não ser quem seja médium, assim, com uma grande capacidade de enxergar, né? Mas já pensou que bonito você vê? São espíritos mais atrasados, esses que trabalham na natureza, mas dirigidos por espíritos mais elevados. Os que coordenam são espíritos bem elevados. Os que obedecem são espíritos já mais medianos, não de muita evolução. Tá? Mas deve ter acontecido algum fenômeno aqui. Né? E alguma coisa desceu do céu sobre Jesus. Não é? Jesus, ele estava inserido num corpo material. Ele nasceu como nós, não foi? Passou pela infância como nós. Estava submetido a um corpo físico. Tanto que ele morreu depois. Seu corpo foi assassinado. Se não fosse um corpo material, ele nem seria assassinado, ele não aconteceria nada com ele. Na crucificação, nas dores, ele não sentiria nada. Então ele estava submetido a um corpo físico.
Estava submetido à matéria. Ah, mas era Jesus. Mas porque era Jesus, ele não podia ter ajuda de milhares de espíritos que o serviam? Né? A gente vê na obra do André Luiz um espírito amigo falando. O André Luiz ele pergunta, está diante de algumas pessoas assim mais elevadas, alguns espíritos mais elevados. Aí ele pergunta assim para o mentor dele: escuta, essas pessoas elas terão atingido o máximo de perfeição? Pergunta para o mentor dele, né? Aí o mentor dá uma risada e fala assim: não, André, não, nem tanto, né? Fala assim. Porque essas pessoas que você está vendo, elas são bem evoluídas, têm uma evolução considerável. Mas só para você ter uma ideia, o Sol, a Terra, tem os seus representantes. A Terra tem os seus representantes, junto aos outros planetas do Sistema Solar. Vamos acompanhando o raciocínio. O Sistema Solar tem os seus representantes junto à galáxia que a gente pertence. E a galáxia que a gente pertence tem os seus representantes junto a outras galáxias e outras... Vocês estão entendendo, pessoal? Onde é que chega? E os espíritos falam que Jesus é o responsável pela evolução do nosso planeta. A Joana de Ângeles chama de Jesus do Rei Solar. Que seja, então, o Rei Solar, então, é um dos espíritos ou o mais evoluído do nosso Sistema Solar? Pode ser, nós não sabemos. Mas e depois disso? Vocês entenderam quanta coisa tem pela frente? Quantas galáxias e galáxias tem? Né? Então, olha a evolução, né, que nós podemos trilhar. Jesus, quando estruturou o planeta Terra, e ele foi o espírito que organizou, estruturou o nosso planeta, há 5 bilhões de anos atrás, aproximadamente, 4,5 a 5 bilhões, ele já era um espírito puro. Né? Então, a distância de Jesus para nós é uma distância incomensurável. Né? Mas, além de Jesus, também há outros que nós não fazemos. É inconcebível para nós. Qual a evolução deles? É inconcebível. Não é? Então, Jesus podia ter ajuda de outros espíritos. A gente tem ideia assim do Jesus, pode tudo, faz tudo sozinho, resolve tudo sozinho. Né? A gente tem uma ideia meio idealizada assim, de que ele não precisa de ninguém, Jesus resolve a parada toda sozinho. Mas não tem razão de ser assim. Qualquer diretor de empresa aqui na Terra trabalha sozinho? Qualquer governador, qualquer presidente de país aqui governa sozinho? Não. A grandeza de um espírito não é dada pela sua capacidade de fazer tudo sozinho, mas a sua capacidade de organizar legiões de trabalhadores, de ser o exemplo para essas legiões, de nortear o caminho para a humanidade. Aí sim, né? Aí sim que a gente vê a grandeza. E não da gente fazer tudo sozinho ou resolver tudo sozinho. Essa autonomia é uma ilusão nossa. Essa mania que a gente tem de sermos autônomos, assim, não preciso de ninguém, não... é muito mais orgulho nosso do que condição de fato. Não é? É muito mais orgulho. A dificuldade da gente pedir ajuda aos outros, falar que está precisando, né? É muito mais orgulho nosso do que virtude, né? Então, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba, né? Devia ser alguma coisa ali que estava aberta, assim, né? E do céu veio uma voz: tu és o meu filho. Né? Deve ter havido uma superprodução aí, a gente não sabe. Né? Uma voz de Cid Moreira, né? Tu és o meu filho. Daquela, né? Pode ser. Vocês não estavam lá, né? Ou se estavam, não lembro, né? Mas pode ser que tenha havido aí, na hora certa lá, você aperta o play lá, coloca uma voz para o pessoal. Vai que teve um fenômeno de voz direta. Vocês sabem o que é fenômeno de voz direta? É um fenômeno físico. Se ocorresse aqui um fenômeno de voz direta, acho que todos nós saímos correndo aqui.
talvez, né? Mas todos ouviriam o som. Todos ouviriam. É um fenômeno de voz direta, né? Na história tem fatos registrados assim. Pesquisadores registraram fenômenos assim de voz direta, tá? Pode ter ocorrido. Pelo jeito ocorreu. Tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Aí que a gente tem que relativizar a coisa, né? Eu hoje te gerei, aí já soa mais como aquela visão, né? Que a gente nasceu com o corpo e que, né, fez a gente pronto, assim, né? Aquela visão criacionista, né? Instantânea, assim. Aí isso a gente já olha com uma certa ressalva, né? Eu hoje te gerei, não, né? Porque Jesus, assim como nós, filho de Deus, porque Deus é o Criador de tudo que existe. Nós estamos mergulhados em Deus. Santo Agostinho, parafraseando Paulo de Tarso, dizia: em Deus vivemos, nos movemos e existimos, como peixes no oceano. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus. Então estamos todos mergulhados em Deus. É a substância viva da própria vida de que nós somos constituídos, não é? Então, Emmanuel fala do Deus imanente e do Deus transcendente. Porque ao mesmo tempo Deus está em tudo, em todos, nos permeia o tempo todo. E ao mesmo tempo Deus é o Criador do universo e dos vários universos que existem. Tá? Naquela visão de escala que eu falei, né? Sistema solar, as galáxias e tal, dá para a gente perceber bem isso, né? A diferença de Jesus e de Deus. Jesus é um ser em evolução, assim como nós, não é? Muito mais à frente. Agora Deus é o Criador de tudo, não é? E Jesus passou pelo processo que nós estamos passando, né? Eu até esqueci de passar o microfone. Faz favor, José. Ele já está preparado aqui, mas eu tinha esquecido. Obrigado. Que aí o pessoal ouve que está na internet também. Ainda bem que o José está atento aí. Pode falar. Alexandre, outros evangelistas que escreveram também, tem traduções que falam, né? Esse é meu filho bem amado, em quem me comprazo. Exatamente. Né? Eu achei que está mais de acordo, né? Talvez. O Almeida fala assim, né? É verdade. Então, você vê que tem diferenças aí na interpretação, não dá para a gente ser tão literal, né? Porque senão a gente pode realmente se equivocar. Exatamente. Então vamos lá para a tentação no deserto. Vocês estão muito cansados? Estão? Não? Olha, tem certeza? Nós vamos para o deserto, hein? Nós vamos ser tentados no deserto. Vocês aguentam a parada? Então, diz que Jesus, né, pleno do Espírito Santo, né, sintonizado, que nem vocês quando saem daqui no domingo de manhã, saem plenos do Espírito Santo, né? Tomou passe, assistiu palestra, né? Fez oração. Saem sintonizados, uma sintonia boa com os espíritos amigos, familiares, né? De nós, de todos nós, né? Voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito através do deserto. Era conduzido pelo Espírito, a gente não sabe qual Espírito, mas era conduzido pelo Espírito, né? Ou pela sua intuição, a gente não sabe o que eles quiseram dizer aqui. Mas ele foi para o deserto, né? Ele foi caminhando através do deserto. Porque para ir para a Galileia precisava passar por um pedaço de deserto, né? Durante 40 dias, ele é tentado pelo diabo. Alexandre, isso aqui eu não sei não se é verdade. Isso aqui, será que é mesmo? Né? A gente poderia questionar. Até bem pouco tempo atrás, pessoal, eu lembro quando eu era adolescente, assim, não faz tão pouco tempo assim não, mas, né, deixa quieto. Mas eu lembro que falar em fazer um estudo de Bíblia assim na casa espírita,
É uma coisa meio que inconcebível. Na verdade, só foi mudar mais, e faz algum tempo que a gente tem feito estudo na internet e tal. Mas recentemente, com o Haroldo, com essa versão aqui, que começou a se abrir mais um estudo assim na Bíblia mesmo. A gente ficava mais no Evangelho segundo o Espiritismo. E como no Evangelho segundo o Espiritismo não fala, por exemplo, da tentação no deserto, aí muitas vezes a gente nem considera. Ou acha que não foi verdade, né? Mas aí a gente vai no Humberto de Campos, através do Chico Xavier, numa das histórias que ele narra, né, ele fala que foi real. Ele fala como teria sido. Né? Ele conta o fato, como teria ocorrido. Certamente tendo feito uma pesquisa histórica lá no plano espiritual. Porque eles têm acesso às informações da ocorrência de fato. Não é que nem a gente que fica lá tentando imaginar ou fica buscando algum documento. Lá no plano espiritual, eles têm acesso às imagens das ocorrências. No Céu Azul, inclusive, fala, né, que os espíritos, o César Augusto e vários outros, jovens do plano espiritual, eles assistiram um filme da paixão de Cristo. Olha que coisa, deve ser impressionante, né? Inclusive, era tão real, era tão 3D o negócio assim, devia ser 6D, né? Que eu acho que eles participaram da história, eles acompanharam a caminhada de Jesus, o julgamento de Jesus, arbitrário, né? Depois acompanharam Jesus carregando a cruz, a crucificação. Muito interessante, né? Então, Humberto de Campos fala que isso foi real, né? Foi o diabo que tentou ele? Não foi o diabo que tentou ele. O diabo naquela visão arquetípica, naquela visão mitológica que a gente acostumou a imaginar, aquele ser e tal, né? Todo caracterizado, né? Não. Na nossa visão, é um espírito inferior. Pode ser um espírito de muita autoridade? Pode ser. Um espírito que tenha muita autoridade na vida material e espiritual inferior? Sim. Provavelmente era. Alguém de muita autoridade. Chefe de falanges. Não é? Mas é do diabo aquele ser? Não. Aquele ser criado para o mal? Não. A visão espírita não acredita naquele ser criado para o mal. Todos fomos criados para a luz. E para a luz nós caminhamos. Podemos demorar mais ou menos tempo, mas todos nós nos iluminaremos, né? O próprio termo Lúcifer é feito de luz. Já pararam para pensar? Lúcifer é feito de luz. Não é? A ideia do anjo caído, né? Aquele que foi feito de luz, e todos nós fomos feitos de luz. E todos nós estamos fazendo o retorno ao Pai. Não tem a parábola do filho pródigo? Não é? Que o filho pegou a sua herança e se afastou da casa do pai. E foi e fez um monte de besteira, gastou essa herança com coisas ruins, aí se arrependeu. O arrependimento, se arrependeu, a tomada de, né, a mudança de curso, e voltou para a casa do pai. E o pai, cheio de misericórdia, não esperou o filho chegar, o pai foi de encontro ao filho, né? E levantou o filho, fez uma festa no céu, fez uma festa lá para receber do filho, não é? Olha que imagem bonita. Então somos todos nós, né? Então esse diabo aqui, né? Já fica claro para vocês. É um espírito infeliz, né? Nada comeu nesses dias. E passado esse tempo teve fome. Mas também depois de 40 dias, né, pessoal? Para pensar, né? Jesus ainda era duro na queda, né? Jesus, depois desses dias ele teve fome. Começando a ficar com fome, né? A gente já estava roendo as pedras, já, se fosse a gente, né? Disse-lhe então o diabo, esse espírito, né? Se és filho de Deus, quer dizer, depois de 40 dias sem comer direito, ainda veio um cidadão. Né? É interessante porque a gente fica fraco, né? A gente tem que se alimentar bem. Sabia que até as influências espirituais, elas se valem da nossa fraqueza física?
Quem fica aí se martirizando, fica, né, comendo pouco, como que se castigando, como que, né, na verdade enfraquece o corpo e facilita a influência. Porque até a nossa energia vital, ela diminui. E a nossa energia vital diminuindo, facilita até a percepção ao nosso redor. Tá certo que alguma moderação, né? Alguma moderação antes dos trabalhos, de passe, reunião mediúnica, né? Moderação no dia a dia, isso ajuda também. É melhor a gente se alimentar menos do que a gente comer muito, tá? Mas não é bom a gente ficar se privando muito de alimentação, tá? Então, ele falou, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Você não é filho de Deus? Você não tem poder? Então, transforma essa pedra em pão. Né? Jesus poderia fazer isso? O que vocês acham? Eu acho que poderia também. Né? Eu acho que poderia. Poderia coisas que a gente nem imagina, ele poderia. Né? Ele que fez a multiplicação dos pães, dos peixes, com certeza ele poderia. Mas ele deu um exemplo de firmeza. Né? Replicou-lhe Jesus, está escrito também, né? Não só de pão, nem só de pão, está errado ali, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão vive o homem. Então, você está querendo que eu busque o caminho mais fácil, mas eu vou te dizer que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Satisfazer os nossos desejos, facilitar as coisas, nem sempre é o melhor. O sacrifício é importante também, não é? Então ele deu essa lição para o Espírito, né? Nem só de pão vive o homem. O pão não é a coisa mais importante. Eu estou me alimentando de energias espirituais. Num outro momento que Jesus estava com os discípulos e estavam famintos andando por uma plantação de milho, aí os discípulos começaram a pegar o milho ali no pé e comer o milho, né? E eles estavam impressionados, Senhor, o senhor não vai comer também? Né? Aí Jesus falou assim, olha, outra comida eu trago comigo, que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Olha que coisa bonita, né? É o alimento do trabalho, é o alimento da oração, é o alimento de fazer a vontade do Pai que está no céu. Né? Por isso que hoje vocês não vão nem se alimentar, vocês vão chegar em casa, jejum, jejum e oração, tá? Vamos combinar assim então hoje. O diabo, levando-o para o mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra. Nós não sabemos se levou ele em espírito, num desprendimento, ele já estava meio enfraquecido por causa do jejum. A gente não sabe se houve um fenômeno de transporte, que é um fenômeno físico, né? Que tem pessoas que podem se transportar fisicamente de um lugar para outro. Tem pessoas que estão andando, somem, e pode aparecer em outro lugar. Tem alguns momentos da vida de Jesus que dá a impressão que ele sumia mesmo. Não apenas se esquivava no meio da multidão, mas dá a impressão que ele sumia. A gente não sabe. Mas, vamos na sequência, talvez dê para a gente entender. Então, o diabo levou ele para o ponto mais alto, né? Mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra. Talvez fosse um espírito de um poder muito grande nas trevas, nas regiões do umbral. Não é? Eu tenho conversado com espíritos que falam assim, a gente planejou muita coisa boa para aquela pessoa. Espíritos obsessores. A gente planejou muita coisa boa. A pessoa estava indo bem. Ia ter muito poder, dinheiro, ia ter muita coisa boa. A gente estava planejando, a gente tinha altos planos para a pessoa. A gente tinha grandes planos para ela. Entendeu? Muitas vezes a gente busca com tanta ânsia poder, dinheiro, status.
Às vezes a gente não sabe nem quem que está assessorando a gente nessa busca. A gente vende a alma, né? Aí o Espírito falava, né? Os Espíritos têm falado, a gente tinha grandes planos para tal pessoa. Mas aí a pessoa começou a querer mudar, começou a ir lá no centro espírita, começou não sei o quê. Aí atrapalhou tudo, né? Mas olha os planos. Frequentemente colocar muito dinheiro na nossa mão. Aí a gente fala, nossa, dinheiro, Alexandre, então o plano é bom mesmo, né? Mas traz mais complicação para nós do que resolve o problema. Né? Não que o dinheiro não é sujo, nada disso, mas é que nós precisamos muito cuidado com as nossas ambições no campo financeiro. Nós precisamos cuidado, prudência, porque muitas vezes estamos querendo aquilo que pode ser a nossa ruína, e frequentemente o é. Né? Mas, né, aí ele fez essa proposta, né, mostrou todos os reinos da terra e disse-lhe, eu te darei todo este poder com a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Esse espírito inferior. Né? Ele poderia dar muito poder a Jesus e transformar Jesus, se Jesus aceitasse, num guerreiro possuidor de riquezas e domínios? Poderia. Como poderia a qualquer um de nós, a princípio. Tá? Poderia sim. Mas Jesus não queria nada disso. Jesus veio com outro propósito. Né? Jesus veio para implantar o reino de Deus, onde? Me fala. No coração. Não é? Implantar o reino de Deus no coração das pessoas. E não transformar-nos em dominadores do campo exterior e do campo passageiro. Porque quantos dominadores já passaram por esse planeta? Onde é que eles estão hoje? Muitos estão ainda nos umbrais da vida. E Jesus está na sua glória, na sua radiância. Essa é a diferença, né? Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Né? Jesus estava submetido ali a um corpo, a uma existência, limitado a uma existência física nessa região que ele nasceu. Mas o Espírito estava ali querendo dar a ele todo um poder, toda uma glória. Né? Replicou-lhe Jesus, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestará culto. Então é uma coisa interessante, né? Parece algo assim desconectado da nossa vida, mas não é. Quantas ofertas nós temos? Quantos benefícios nós podemos colher de coisas lícitas ou até ilícitas? E às vezes até a gente pode sair do caminho reto que a gente está e começar a aceitar as insinuações do mal. Aí os Espíritos nos dizem assim, não compres empréstimos ao mal. Não tome empréstimos ao mal. Não vai no banco do umbral lá tirar empréstimo, porque vocês vão se complicar. Os juros é altíssimo. Né? É altíssimo os juros. Não compres, não tomes empréstimos ao mal. Vamos na nossa limitação mesmo, no esforço, no pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Vamos nessa coisa mais, né? Porque senão o preço é altíssimo, né? Então são as tentações que a gente sofre. Se o próprio Jesus, e tem uma prece que o Odivaldo recebeu, não me lembro se é da Amélia Rodrigues, o próprio Jesus foi tentado após 40 dias de jejum e oração. E ainda assim ele foi tentado. Imagina quanto que nós somos tentados no nosso dia a dia. Imagina o quanto nós somos tentados no nosso dia a dia. Né? O quanto a gente tem que desenvolver a força interior. Né? Vamos ver aqui, já está acabando. Eita. Conduziu depois a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te para baixo. Olha que danado.
Ele está querendo tentar mesmo, né? Conduziu ele, pode ter havido, provavelmente houve um fenômeno de transporte. Por quê? Porque cargas d'água, que esse espírito, ele pediria para Jesus se lançar do pináculo do templo. Se ele não estivesse corporalmente ali, por que o espírito seria ardiloso? Fala, você não é filho de Deus? Então se joga aí do topo lá do templo. Você não é o bom? Não é? A tentação, né? Porque está escrito. E aí o Espírito ainda justificou fazer essa proposta para Jesus, né? E porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guardem. Ele sabia dos textos, hein? E ainda, para que não tropeces em nenhuma pedra. Você vê que é ardiloso, né? Ele usou o próprio texto do Antigo Testamento para induzir Jesus a se matar. Para induzir Jesus a se matar. Às vezes eu converso com espíritos. Falo assim, eu vou levar tal pessoa para dar um passeio. Como assim dar um passeio? Eu vou levar tal pessoa para subir num prédio que tem aqui perto. Falei, mas para fazer o quê? Né? Para jogar a pessoa de cima do prédio. Às vezes suicidas obsessores, né? Eles induzem pessoas ao suicídio. Ainda mais se a pessoa for médium e sentir muito a presença dos espíritos, tem que tomar muito cuidado com coisas suspeitas, né? Por quê? Porque pode entrar numa situação de risco, sem perceber, né? Você viu, o próprio Jesus foi tentado a se matar, a se jogar. Ele morreria ou não? Nós não sabemos, mas ele estava num corpo de carne, pessoal. Seria a frustração de um projeto, seria a frustração de toda uma preparação, do nascimento que a gente viu, quando ele é criança, que a gente viu também, até chegar nesse ponto aqui. Olha quanta coisa foi feita. O espírito ardilosamente querendo que ele se matasse, né? Depois, aí só para terminar, mas Jesus lhe respondeu, foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus não entrou no mérito da questão, só falou assim, também foi dito para você não ficar tentando ao Senhor teu Deus, né? Então Jesus não iria se arriscar a uma situação que ele poderia perder do próprio corpo, para mostrar do quê, né? Esse espírito, Humberto de Campos fala que no final da vida de Jesus, na vida material, quando Jesus estava crucificado, quase morrendo já, esse espírito teria aparecido no meio da multidão e teria se adiantado à multidão e conversando com ele disse, você está vendo o que fizeram com você? Você está vendo o que as pessoas fizeram com você? As mesmas pessoas que você ajudou, olha onde elas te colocaram. Por que você não amaldiçoa a humanidade? Inclusive a história ali do Humberto de Campos chama A Última Tentação, se eu não me engano, né? Aí Jesus teria dito, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? Teria sido aquela última conversa que eles tiveram. Já pensou? Né? Então, aí aquele espírito se retirou, né? Depois a gente não tem mais notícia onde ele foi parar. Mas a gente acabou aqui a tentação, né? Vamos ver. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno, que foi nesse final que eu falei para vocês, né? Final da vida de Jesus. Aí nós acabamos por hoje, né? Nossa, eu falei mais do que eu queria. Mas tá bom, né, pessoal? Vamos finalizar.